Um certo príncipe pergunta a Jesus: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe responde: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Percebendo que o príncipe não teve aquela resposta imediata, Jesus lembra os principais a ele: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. O príncipe prontamente respondeu que tinha observado a tudo isto desde a sua mocidade. Então, o que faltaria ainda para herdar a vida eterna? E mais uma vez, Cristo diz: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem e segue-me. Quando o príncipe ouviu isto, ficou muito triste, pois era muito rico. E Jesus, percebendo a reação contrária, lamentou, falando: dificilmente os que têm riquezas entrarão no reino de Deus. E ainda dá um exemplo, dizendo que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha de que um rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isto imediatamente perguntaram: quem poderá salvar-se então? Ao que Cristo responde: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Neste momento, todos que ali estavam com Jesus ainda não entendiam como, o que era impossível aos homens, mas possível a Deus. Pedro rapidamente exclama: eis que nós, Senhor, deixamos tudo e te seguimos. E Jesus responde a Pedro, não só a Pedro, mas a todos que ali estavam: na verdade, vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. A mensagem é bem clara e não deixa dúvidas que quem seguir o Cristo, na verdade, seguir os mandamentos, a conduta, orar sempre, haverá de receber muito, até partir para a vida eterna. Mas, quando ouvimos tudo isto e olhamos para o lado, nos deparando com tantos irmãos cometendo um erro após o outro, e o mais grave, praticando atos que são contrários diretamente aos mandamentos, esses mandamentos que Cristo citou ao príncipe, na verdade, poucos irmãos até o dia de hoje, até os dias de hoje, entenderam essas mensagens do Cristo. Vamos analisar apenas um dos mandamentos: não furtarás. Não furtarás, meus irmãos, só neste mandamento, não furtarás, o que tem de irmão que vai queimar no fogo do inferno pelo roubo é uma coisa impressionante. Não furtarás significa que não podemos, de jeito nenhum, tomar conta, roubar, enganar alguém para se apropriar de algo que não nos pertence. Ou seja, aquilo que não é nosso, definitivamente não é nosso. Não podemos nem pensar em passar a mão para levar embora qualquer coisa. Esta lei de Gerson, que anda por aí, que alguns costumam usar muito,
Essa lei que fala de levar vantagem em tudo que se faz, ser malandro, folgado, é um exemplo bem claro um exemplo bem claro desta lei são os furadores de filas. São filas de trânsito, filas de ônibus, filas do banco. O sujeito vai ali se embrenhando por aqui, por ali e entra na frente do outro. Este irmão está furtando também. Está roubando o lugar de outro alguém. Porque, enquanto todos aguardam com paciência a sua vez, este irmão que faz uso desta lei da vantagem, que se julga esperto, que rouba o lugar de outro passando à frente, só para chegar de 2 a 3 minutos antes. Será que este pouco tempo de vantagem, 2, 3 minutos, seja no trânsito, na fila do ônibus, será que 2 a 3 minutos valem a pena ir contra o mandamento? Não furtarás? Não, certamente não. Observem, quando Cristo foi surpreendido pelos guardas que queriam prendê-lo, um daqueles que estavam com Jesus puxou a espada e cortou a orelha de um deles. Imediatamente, Cristo repreende a atitude e diz: guarda a tua espada, pois quem com a espada ferir, por ela será ferido. E o que isso quer dizer? Que qualquer coisa que se faça, que nós façamos, e que venha ferir de alguma forma o nosso próximo, como roubo, que é o nosso tema principal aqui, também será roubado. A mensagem é bem clara, que quem com a espada ferir, por ela será ferido. Ou, quem roubar, também será roubado. Percebam como tudo o que fazemos e que fere um dos mandamentos, posteriormente sofreremos da mesma forma o que fizemos nosso irmão sofrer. Se roubarmos, seremos roubados. Se passarmos à frente na fila, alguém também fará o mesmo conosco no outro dia. A gente nem vai lembrar, possivelmente. Se dermos bom dia para alguém, alguém também nos dá bom dia. Percebam que tudo em nossas vidas é uma questão de reciprocidade. A forma como nós agimos, nos comportamos em relação aos nossos irmãos, da mesma forma eles se comportarão em relação a nós, seja para o bem, seja para o mal. Ainda estes dias atrás, fiquei sabendo de um acontecimento que ilustra muito bem o tema de hoje. Não furtarás. E o quanto pode custar ir contra o mandamento. Este fato aconteceu dentro de uma delegacia. Um irmão que lá estava aguardando a sua vez para ser atendido, foi chamado. E neste momento, calculando o tempo que ele permaneceria ali dentro fazendo o BO, deixou o seu celular em um canto da sala de espera. Estava dentro de uma delegacia, não haveria problema. Mas, para sua surpresa, algum tempo depois, ao voltar do atendimento e passar pela sala de espera para pegar seu celular e ir embora, cadê? Sumiu o celular e o carregador. Imediatamente procurou o responsável, pois poderia ter sido alguém dali mesmo que tivesse guardado o celular. O responsável perguntou aqui e ali, mas nada, ninguém sabia. Neste caso, então, havia uma câmera escondidinha lá no cantinho que poderia resolver o caso do sumiço. E assim foi feito. Olharam as gravações dos últimos 30 minutos e pronto, resolvido o mistério. 2 irmãos, 2 vítimas, pois também estavam ali fazendo um BO antes. Ao passarem pela sala de espera, viram o celular abandonado na parede e resolveram levar. Resultado: policiais foram buscar os irmãos, que já estavam em casa, foram transportados no camburão até a delegacia e agora, de vítimas, passaram a acusados. Então,
Observem o quanto custou isto para estes irmãos e o quanto ainda pode atrapalhar as suas vidas pessoais. Em caso de um novo emprego, o empregador pode pedir uma certidão qualquer e vai aparecer o roubo. Pode ficar impedido de aproveitar uma grande oportunidade em sua vida. E o pior, estes irmãos são frequentadores de uma igreja, conhecem os mandamentos, conhecem a palavra de Deus, mas não resistiram à tentação e foram contra o não furtarás. Irmãos, nada resolve vir à igreja sempre, ficar pedindo ajuda de Deus, se não se esforça por melhorar a si mesmo. Cristo nos deixou outra mensagem clara a respeito disso. Ele diz o seguinte: tudo que pedires em oração ao meu Pai, vos será dado. E qual o filho que pede pão e o pai lhe dá uma pedra? Observem que o Cristo ainda dá o exemplo, reforçando a bondade de nosso Deus Pai, de como o Pai trata o Filho. Vou repetir. Qual o filho que pede pão e o pai lhe dá uma pedra? Meus caros irmãos, tudo o que pedimos em oração, o Pai nos atenderá. Mas precisamos conduzir nossas vidas sempre vigilantes, sempre com positivismo, alegria e muita fé. Mas para que isso aconteça,